pensador que criou a palavra filosofia foi Pitágoras, né, o grande matemático que enxergava nas realidades matemáticas, especialmente nos números, uma certa ordem. E, portanto, uma ordem que o humano, a humanidade, no seu dia a dia, poderia compreender, capturar, utilizar. E por isso, sim, a filosofia ela está ligada às nossas grandes indagações. Muita gente diz que nós precisamos de filosofia para aprender a pensar. É claro que não, né? Porque pensar é um atributo atávico da nossa espécie. Nós nascemos com essa possibilidade, mesmo que a filosofia não existisse, isso seria possível. Outros diriam, não, pensar é pensar bem, não é como pensa, por exemplo, um outro ser, como pensa um outro animal. Mas não necessariamente, porque você pode pensar e pensar mal, e a filosofia também tem e teve os seus maus pensamentos. Por exemplo, vários filósofos equivocados. O nazismo tinha seus filósofos, as ditaduras têm os seus filósofos, nem sempre o pensar filosófico é o bom pensar e nem sempre ele é crítico. A filosofia ajuda a indagar, escapar de algumas obviedades e introduzir na vida algo que é necessário para crescer, inovar, avançar, que é a suspeita. A suspeita em relação ao modo como as coisas são, será que elas são desse modo, de fato, filosofia se assemelha um pouco a algo que sai do óbvio e, portanto, entra para nós, né, numa outra percepção. Mas saber colocar ponto de interrogação naquilo que parece óbvio é um movimento filosófico. Eu acho que eu teria dois grandes pensadores que eu gostaria sempre de pensar como alguém que lida com o dia a dia da vida. O primeiro deles é Aristóteles, grande pensador macedônico, né, do século IV a.C., um homem que se dedicou a pensar o que nós chamamos hoje de física, de psicologia, estudou o tema da arte, do teatro, da comunicação, da estética, da política, da ética. Aristóteles se perguntava sempre algo que é do nosso dia a dia, que é o que é felicidade? O que é que gera isso? Por que nós humanos somos como somos? O outro pensador, que é sempre entendido como muito abstrato, porque é extremamente racionalista, é Descartes. O filósofo Descartes, um filósofo que nasceu em 1596, ele morreu em 1650, portanto ele pegou a quase totalidade da vida dele no século XVII, mas que levantou uma grande questão. Qual é o fundamento para a verdade? O que é que me permite dizer que isso é verdade ou não? Isto é, onde eu apoio o edifício sobre o qual eu vou construir os conhecimentos que entenderemos como verdadeiros sobre qualquer coisa da minha vida. E Descartes chega a uma conclusão que hoje é até colocada quase como óbvia, mas que não era quando ele discute, que o único fundamento para eu chegar, né, à própria ideia de verdade é começar duvidando. Afinal de contas, se eu coloco tudo em dúvida, aquilo que for indubitável, que não puder ser duvidado, é o ponto para eu construir a verdade. E Descartes chega a uma conclusão racional. A única coisa indubitável é a própria dúvida. E nesta hora, claro, o pensamento cartesiano, ele se constrói sobre a possibilidade de, duvidando, perceber que se pensa. Descartes tem uma preocupação muito prática. Ele começa a estabelecer no discurso do método, que é uma obra dele especial, quais são os caminhos que a gente deve seguir para, por exemplo, resolver um problema. Ele até dá uma sugestão, uma dica, ele diga, pega um grande problema, vá do mais simples para o mais complexo. Divida em tantas partes quantas forem possíveis e você vai resolvendo daquilo que é mais simples até chegar à grande complexidade. A filosofia, ela é para mim não só uma profissão, ela é um modo de ser. Eu acharia extremamente insuficiente, muito limitado para mim, que a filosofia se ausentasse, né, da minha vida à medida em que ela permite que eu seja menos robótico, menos automático, menos inconsciente naquilo que eu desejo. Não é um processo mágico, mas ajuda bastante a existir melhor.